Bom dia, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Se você vê esse vídeo à noite também, boa noite, de madrugada, boa madrugada, se for à tarde, boa tarde. Meus queridos, esse é o vídeo 3 com o tema A Derrocada dos Falsos Profetas. Sobre a derrocada dos falsos profetas, nós estamos ministrando no livro de Jeremias. E hoje nós vamos pegar alguns versículos. Jeremias capítulo 23, versículo 15, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, ele tratando dos falsos profetas. Então está lá, no versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei, alimentarei vocês com absinto. Guarda esta palavra, alimentarei vocês com absinto. Espera aí um pouquinho que as folhas deu um problema, eu estou aqui no monte e não tem aquele negocinho da igreja lá para poder ajudar a gente a deixar as folhas marcadinhas, perdoa, tá? Tudo que é ao vivo, na hora aqui, como a gente está fazendo, pode dar esses probleminhas, o importante é a mensagem. Então tá lá, eu alimentarei vocês com absinto, lhe darei a beber águas amargas, porque os profetas dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Sempre é bom lembrar que de Jerusalém foi sendo contaminado o pecado, então houve a invasão babilônica, Jerusalém ficou destruída, muitos foram levados cativeiro, quem resistiu morreu. E o Senhor, mesmo vendo primeiros os profetas mentiam que Jerusalém não seria destruída. Então, não houve uma postura e acabou sendo destruída e pessoas levadas ao cativeiro. A segunda coisa é que mesmo depois deles irem a cativeiro, os falsos profetas continuaram profetizando mentiras. Exemplo, o Senhor disse que eles ficariam lá por 70 anos. Os profetas falsos estavam profetizando que seria apenas 2 anos. Leia lá o capítulo 28, 29 do livro de Jeremias e você vai entender. E o Senhor fala que para os falsos profetas, ele vai alimentar eles com absinto. Conclusão, o Senhor diz que chegaria um tempo que esses falsos profetas não teriam paz na alma, paz no espírito, estariam atormentados, e a Bíblia fala muito bem que pessoas, biblicamente, que saíram da presença de Deus e resistiram o Senhor e a sua palavra, demônios se apoderaram dele, e lhe farei a beber fel, águas amargas. Então chega um ponto que aquelas pessoas agora depois de agir tanto quanto o propósito de Deus, levar pessoas à destruição e até mesmo permitir que a terra da promessa, vamos dizer, Israel, Jerusalém, a cidade da adoração, onde tinha o templo, tudo fora destruído, e eles permaneciam profetizando mentiras com a boca de Deus, mesmo vendo na linguagem popular os estragos. O Senhor então agora ia passar a definhar-lhes a alma. É comum a gente ver pessoas que a gente achava profeta, profetisa, ministro, pregador, em determinado ponto da vida, a sua vida virar um mar de amargura, um mar de absinto. Sua alma não tem explicação. Alguns voltarem a comportamentos e até morrerem num estado mundano que não tem explicação. Outros saindo do meio do cristianismo e abrindo algumas coisas em nome do evangelho, dizendo-se ser Deus, mas já vivendo de uma vida de justificativa daquilo que ele vive e não mais a essência, a presença e o poder de Deus. Então, observa que chega um ponto que o Espírito de Deus, totalmente resistido, extinguido de dentro da pessoa, o Senhor agora passa a alimentar essa pessoa com aquilo que ela mesma deseja, o mal que ela semeou na sua obra. Com isso, o versículo 16 diz também, Jeremias 23, 16, assim diz o Senhor dos exércitos, não dê ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam,
profetiza, ensina-vos vaidades e falam divisão do seu coração, não da boca do Senhor. Duas características dos falsos profetas: ensinar coisas que são vaidade, humanismo, não edifica espiritualmente, não leva a render-se mais ao pé do Senhor e faz as pessoas ficarem mais focadas apenas nas coisas dessa vida. Também outra coisa que ele está dizendo, ensina a vaidade e fala divisão do coração. Hoje está muito eu senti, eu vejo da parte de Deus, tá entendendo? Então, observa que nós estamos num ponto que a pessoa que ela anda com você, se você tem ela como uma liderança, ela semeia sobre você a espiritualidade dela. E se tiver um espírito de engano com ela, você estará vivendo enganado. Então, as pessoas que você acompanha como ministro ou ministra, como profeta ou profetisa, a sua vida está edificada no Senhor? Ou sempre que tem problemas, você tem que correr lá para ele ou para ela falar alguma coisa ou fazer as suas orações para você sentir um refrigério? Levaram você a conhecer o Senhor, ou leva você a conhecer o Senhor, ou mesmo ouvindo tanto do Senhor, a sua vida espiritual é cheio de barreiras e de dúvida? Porque esses são falsos profetas. Agora também, a rebelião das pessoas e a teimosia em se submeter cria um distanciamento entre elas e Deus. Lembra? Os vossos pecados fazem separação entre vocês e o Senhor. Isso também é uma outra verdade. Nem aonde há um profeta sincero e uma resistência à palavra do Senhor e o viver como ele é, a vida dessa pessoa também será alimentada de fel e de águas amargas no ventre. Alma, psique, situações da vida destruído. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Característica do falso profeta: mesmo sabendo que as pessoas andam num comportamento de desprezo com Deus e só as procura para a resolução das coisas da vida, querendo ouvir uma palavra de consolo e não de confronto, um chavão de, vamos dizer assim, autoajuda e não revestimento do Espírito, ele vai dizer, vai em paz, você vai ter paz, Deus é contigo. Mas mesmo aquelas pessoas desprezando ao Senhor. Um falso profeta e uma falsa profetisa não trata do seu caráter, não leva uma palavra que confronta contra o pecado, não exorta a ser mais íntimo de Deus. E no versículo 17 também está dizendo que eles apoiam, né, a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração. Então é natural nós continuarmos vendo pessoas com atitudes de obra da carne, vida carnal, vida de teimosia. Ai, eu não vou na igreja, mas eu oro. Ai, mas a irmã fulano, o irmão fulano ora por mim. São pessoas que estão levando a sua vida em desprezo ao Senhor, porque não vive a sua palavra. São pessoas que andam segundo o seu coração. Então, conclusão, aqui entra autointerpretação da Bíblia ou falsos ensinadores e ensinadoras ensinando as pessoas de forma errada. Então será natural, aleluia, aleluia, lá de que obedece, aleluia, ver muitos homens e mulheres que se tinham de Deus entrar em crises violentas de angústia, de depressão. E hoje é comum vermos até ministros se suicidando. É um perigo andar na contramão de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus venha nos ajudar a enxergar a grandeza da sua santa e bendita presença. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado por suportar a gente aí.